Alô, você tem um minuto? Tá podendo falar? Posso te ligar? Preciso te falar uma coisa. Oi, eu sou a Tchela. Oi, eu sou a Gi. E estamos aqui para mais um episódio juntas do Tá Podendo Falar. Oba! O episódio de hoje é sobre fazer as coisas pela primeira vez. Esse tema foi pauta durante essa semana, porque vocês já devem ter visto, mas rolou o evento do 6 e 6 no The News e surgiu uma oportunidade para eu mediar um palco, ou seja, eu ficar em frente de 500 pessoas e falar em público algo que eu nunca tinha feito antes. E a gente ficou refletindo sobre esse anseio, sobre esse medo de fazer algo pela primeira vez. E a gente quis trazer essa reflexão aqui para vocês. Então o episódio de hoje é sobre isso. Primeira coisa que a gente tava conversando ontem, quando a gente começou a pensar nesse tema, é sobre esse medo que a gente tem de ser iniciante em alguma coisa, né? Todo mundo tem muito receio de fazer algo pela primeira vez, justamente porque você não começa bom quando você testa algo, né? Exatamente. E é engraçado porque se você pegar a sua infância, a gente vê que a nossa vida inteira, na verdade, foi tentativas e erros, fazer coisas pela primeira vez pra aprender de fato. E parece que agora, quando a gente olha a vida adulta e a gente quer fazer alguma coisa diferente, testar alguma coisa pela primeira vez, a gente tem medo. É muito aquele medo do desconhecido, medo de errar, de parecer ruim na frente das outras pessoas, de descobrir que a gente não leva jeito pra aquela coisa. E eu acho que talvez uma das maiores prisões da vida adulta é perceber que a maioria das pessoas, elas não tem medo de fracassar, elas têm medo de fracassar em público. Elas têm medo de que as pessoas vejam elas fracassando. Porque quando a gente sai, né, desse lugar de especialista e se coloca num lugar de aprendiz, é um lugar de muita vulnerabilidade. Porque você não sabe como você vai sair. Você não sabe se as coisas vão dar certo. Total, você não tem como prever o seu resultado. Eu acho que isso é o mais assustador quando você tá começando uma coisa e fazendo ela pela primeira vez, né? Sim, existe um conceito da psicologia que chama efeito holofote, que mostra o quanto que a gente superestima, o quanto que as pessoas estão prestando atenção na gente, achando que tá todo mundo olhando para as nossas ações, para os nossos erros, só que na verdade as pessoas elas estão de fato preocupadas com o problema da vida delas, elas não estão olhando pra gente. A gente aumenta muito o quanto a gente é importante pras pessoas, né? No fim do dia, cada um vai deitar a cabeça no seu travesseiro e pensar, nossa, será que eu devia ter falado aquilo? Será que a pessoa achou tal coisa de mim? E nunca você vai estar pensando e julgando o outro, né? É muito mais sobre o outro do que sobre a gente. E um segundo ponto de onde nasce esse medo, eu acho que é muito pela comparação. A comparação porque a gente olha pro lado e vê as pessoas fazendo coisas que a gente sonha um dia em fazer. E a gente quer chegar lá, a gente quer fazer igual elas. Só que a gente não para e pensa que elas também precisaram fazer isso pela primeira vez. E que talvez a primeira vez delas não tenha sido tão magnífico igual tá sendo agora. E o mais curioso é que ninguém posta esse começo de jornada. Tipo, olha eu aqui sendo ruim num esporte que eu tô aprendendo pela primeira vez. Você sempre vai ver, normalmente a gente sempre vai comparar o nosso day one, que é a primeira vez que a gente testou aquilo, com o dia 500, o dia número 1000 daquela pessoa, né? Normalmente a gente pega essa régua muito alta. E é muito fácil a gente reparar isso quando a gente começa a ver pessoas que são as nossas referências. E vou dar um exemplo clássico, assim. Você pega uma influenciadora que você é super fã, e aí você vai lá pro feed dela em 2015, sei lá, e tenta achar um conteúdo antigo. Com certeza você não vai achar perfeito também. Essa pessoa que hoje você idolatra ou que você admira, ela começou de algum lugar. Sim, e hoje eu vejo que uma das melhores formas da gente aprender, de crescer e de evoluir é saindo da nossa zona de conforto e se propondo a fazer coisas diferentes. Isso vai exigir que a gente faça algo pela primeira vez. Então, eu sempre gosto de, quando eu vejo que eu tô muito estagnada, deixa eu me colocar em um lugar que eu nunca estive, porque eu vou conseguir tirar alguma coisa disso. Eu vou me tornar uma pessoa diferente a partir dessa experiência. E é tão gostoso você se colocar numa situação que você nunca esteve antes, sabe? A nossa vida é tão monótona às vezes. A gente acorda, vai pro trabalho, volta pra casa, dorme, começa tudo de novo. Então, vamos testar um hobby novo, colocar uma coisa diferente na semana, ser ruim em algo pela primeira vez. Eu acho que isso te dá novos ares também e faz você se conhecer ainda mais, né? Não, e assim, sendo um livro aberto, a minha própria experiência de estar aqui gravando com vocês e compartilhando um pouco do que eu penso, eu também tive medo de tentar isso pela primeira vez. Porque eu acho que é muito mais sobre o que a gente cria na nossa mente do que, de fato, o que acontece. A gente acha que vai ser muito assustador, e aí quando você faz, você fala, nem foi tão assustador assim. E é tão legal você se conhecer fazendo outras coisas. Por exemplo, a Gi comentou no começo que ela topou o desafio de subir num palco pela primeira vez pra falar pra 500 pessoas. É você se colocar em uma situação que você nem sabe como você vai se comportar.
naturalmente você deve achar, putz, vou ficar nervosa, vou suar frio, não sei o quê, porque é uma coisa que entra, que vem, né, pensamentos como esse na nossa cabeça. E aí, quando você vê no dia, tá acontecendo, sai super natural, você se conhece ainda mais, porque você entende que isso é uma habilidade que você nem sabia que você tinha. Então, é você começar a se olhar de pontos de vista diferentes. Você começa a mudar um pouco a imagem que você tem sobre você mesmo, quando você se coloca em situações novas. E tem um clichê que eu acho que vale muito a reflexão, que é o quanto a gente costuma pensar, mas e se eu tentar e der errado? Só que a gente precisa pensar, na verdade, sobre uma outra ótica, que é, e se eu não tentar e nunca descobrir o que pode ter acontecido? Total. Eu vi um vídeo no TikTok, eu acho que era, de um cara que entrevista várias pessoas acima de 70, 80 anos. E ele pergunta, qual que é o seu maior arrependimento na vida? E aí todas essas pessoas, cada uma com o seu respectivo arrependimento, e aí diferentes respostas. Mas se você reparar nas respostas, todos estão falando sobre algo que eles deixaram de fazer. Então é sobre a coisa que eu deixei de tentar, o risco que eu deixei de tomar. É sempre um arrependimento pra algo que você fez de menos. Então quando a gente vê essas pessoas mais velhas falando isso, é o maior sinal que a gente tem de que a gente precisa se arriscar, testar coisas diferentes. Esse provavelmente, se você deixar de fazer, pode ser um dos seus grandes arrependimentos da vida. Exato. E eu acho que o efeito borboleta, ele se enquadra muito bem nessa situação. E aí também trazendo um exemplo da minha vida. Se eu não tivesse começado a gravar conteúdo no meu Instagram, que agora eu tô voltando a postar mais, possivelmente eu não teria tantas portas abertas, né? E tantas oportunidades que estão surgindo agora por causa de um medo. E uma coisa que eu acho que é importante parar pra pensar é que você não precisa transformar toda a atividade nova em um teste de competência, né? Acho que a gente já falou muito sobre isso aqui nesses episódios ao longo do tempo, de que nem tudo precisa ser sobre performance. Eu acho que a gente tá muito na era da performance, de mostrar desempenho, de postar quando você vai bem em alguma coisa. Mas você se permitir ser ruim em algo é muito libertador e tira um peso muito grande de você fazer aquilo só pra performar. Sim, você não precisa ser bom em tudo e talvez a gente nunca vá ser. E acho muito importante a gente reconhecer isso e entender, talvez nessa atividade eu não seja tão boa, então por que eu não foco em outra atividade? Ou talvez por que eu não insisto nessa pra conseguir me desenvolver e melhorar nessa atividade? E uma coisa que é legal parar pra pensar, e aí eu vou te fazer essa pergunta, Gi, depois você me faz de volta. Pensa em algo que você hoje é muito boa, mas que você lembra de ser muito ruim quando você começou. Eu acho que é uma boa pra galera pensar aqui também. Putz, eu acho que um exemplo, até fugindo um pouco de hobbies e atividades, é ter conversas difíceis. Eu era uma pessoa muito difícil de conseguir sentar na mesa e falar o que eu sentia e expor o que estava acontecendo e entender um pouco da visão do outro. Eu fugia muito dessas situações porque eu tinha muito medo de desagradar a pessoa, medo do que ela podia pensar quando eu falasse o que eu estava sentindo. E foi exatamente me forçando a tentar e me expor a conversas difíceis que eu percebi que pra mim hoje é muito mais fácil, é muito mais leve. E se eu não tivesse me exposto e provavelmente tido tantas conversas difíceis que me desafiaram, ainda seria um problema isso pra mim. E hoje é algo que eu lido muito bem. Muito bom. Eu fiquei refletindo aqui, porque tem uma coisa que não sei se é o exemplo da coisa que eu sou muito boa hoje, mas eu acho que é uma das coisas muito nítidas dos últimos meses, assim, que eu comecei muito ruim e eu sinto que eu tive uma evolução muito clara, que é na natação. Eu lembro muito das minhas primeiras aulas e que eu pensava várias vezes que aquilo não era pra mim, que o meu professor passava uma metragem ali, né? Tipo, uma quantidade de chegadas na piscina e eu olhava no olho dele e falava assim, impossível. Tipo, eu não consigo fazer isso direto. E aí, o tempo foi passando, eu fui insistindo, eu fui errando. E hoje, eu me sinto uma pessoa muito mais evoluída nesse aspecto desse esporte em específico. E eu acho que passar pela fase iniciante foi muito importante até pra me provar como uma pessoa resiliente, assim. Que consegue insistir num negócio que parece que não tá rodando e ver que as coisas melhoram. Eu tenho um desafio pra propor pra vocês, que é listar 3 coisas que hoje vocês acham impossíveis, que não consigo fazer, não sou capaz, tenho muito medo. E eu te desafio a, pelo menos até o final do ano, conseguir tirar uma dessas coisas da lista e transformar a sua visão sobre a sua capacidade de fazer isso. Cara, achei esse desafio muito legal, Gi. Acho que é uma coisa pra gente pensar, assim. E até no mais curto prazo, tenta se desafiar a fazer uma coisa pela primeira vez essa semana. E aí pode ir pra uma coisa mais simples, né? Porque acho que a gente pensa nas coisas grandiosas, mas é uma aula de culinária de um
de um prato que você nunca fez. É você fazer um programa diferente, uma aula de um esporte que você ainda não conhece. Algo que você claramente vai ser ruim na primeira vez, que seja simples, mas que você consiga se desafiar e se colocar nessa situação. E essa situação, ela vai dizer muito mais sobre a sua autopercepção do que, de fato, a sua capacidade no hobby em si. Por exemplo, eu fiz algumas aulas de pintura e eu vi que eu sou péssima nisso. E a prática da pintura eu não tô fazendo pra que eu me torne a maior pintora do mundo, mas é pra eu reforçar pro meu cérebro e mostrar pra mim mesma que eu sou capaz. Então é muito mais um teste que a gente faz pra realmente garantir a nossa confiança nas coisas do que, de fato, se tornar a melhor pessoa do mundo nessa área. Bom, e aí, vamos entrar naquele bloco clássico de todo episódio, onde a gente traz algumas diquinhas práticas pra te ajudar a fazer as coisas pela primeira vez mais vezes e com mais frequência. Acho que primeiro de tudo é você alinhar as expectativas e fazer algo pela primeira vez, muito mais pelo experimento e pela diversão do que, de fato, pra se provar ser boa nisso. Então, perguntar o que eu posso aprender, o que eu posso tirar de lição, ao invés de se perguntar, nossa, será que eu vou ser boa nisso? Segunda dica é você se dar a permissão explícita pra ser ruim. É muito diferente quando você entra numa experiência com aquela expectativa altíssima, com a régua super alta sobre você mesmo, versus quando você vai leve, quando você sabe que é uma primeira aula, é uma primeira vez correndo, é uma primeira apresentação, você tira 100% esse peso. E eu acho que a dica mais prática de todas é parar de pesquisar e estudar sobre e só fazer. Porque você ficar pesquisando e se preparando pode acabar se tornando uma procrastinação e não tem nada mais valioso do que, de fato, a experiência que você vai ter. Isso vale muito mais do que qualquer informação que você vá atrás antes de realmente fazer aquilo. E a próxima dica é que você sempre seja a sua régua de comparação. Então, não se compare com os outros e se compare sempre com você do passado. E aí, é muito legal você, quando tá testando uma coisa nova, registrar essa primeira tentativa. Seja fotos, vídeos ou um diário escrevendo como você sentiu naquela primeira vez. Até pra você, daqui uns meses ou semanas, conseguir ver a sua evolução clara. Porque às vezes a gente não percebe, né, quando a gente tá vivendo aquela coisa. Mas compara você numa coisa que você é boa hoje versus quando você começou. É muito legal ter esses registros justamente pra você ver essa evolução. E pra fechar, eu reforço o desafio, o convite de você tentar fazer novas coisas pela primeira vez, seja uma aula diferente, um lugar novo, um hobby novo, criar um projeto, ter uma conversa, viver uma experiência sozinha. Acho que tem tanta oportunidade na vida que a gente pode realmente tentar pela primeira vez pra se descobrir. Então fica esse desafio. Esperamos que esse episódio tenha te motivado a fazer algo de diferente. Comentem aqui no Spotify qual foi a última coisa que você fez pela primeira vez e o que você vai se propor a fazer, porque aí vira um compromisso público aqui. Boa, eu gosto. E se vocês quiserem também, marquem a gente no Instagram, porque vai ser muito legal ver vocês fazendo essas novas atividades, se desafiando a fazer coisas novas e vocês podem acompanhar a gente também tentando fazer essas coisas nas nossas redes sociais. O nosso @ tá na descrição do episódio e a gente se vê semana que vem. Beijo! Esse programa foi produzido por TNS.